Uma guerra civil é um conflito armado entre grupos dentro de um mesmo país. Pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo diferenças ideológicas, políticas ou étnicas. Aqui estão 15 sinais de que uma guerra civil pode estar se aproximando. 1. Aumento da violência e da criminalidade. A violência e a criminalidade são sinais de que a sociedade está se desintegrando. Quando a violência se torna endêmica, isso pode levar a um clima de medo e desconfiança, o que pode dificultar a resolução de conflitos. A criminalidade também pode ser um sinal de que as pessoas estão perdendo a esperança no futuro e que estão dispostas a recorrer à violência para sobreviver. Logo, mais pessoas vão recorrer à violência para se defender do aumento da criminalidade. 2. Crescente polarização política. A polarização política é um dos principais fatores que contribuem para as guerras civis. Quando as pessoas de um país estão cada vez mais divididas em grupos que não concordam entre si, isso pode criar um clima de tensão e conflito. A polarização política pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo diferenças ideológicas, religiosas ou étnicas. Já vemos muito isso, como, por exemplo, grupos de direita e esquerda. 3. Declínio da confiança nas instituições governamentais. Quando as pessoas perdem a confiança nas instituições governamentais, isso pode levar a uma falta de legitimidade do governo e a uma maior probabilidade de conflito. A confiança nas instituições governamentais pode ser perdida por uma variedade de fatores, incluindo corrupção, ineficiência ou falta de transparência. Eu te pergunto, você confia nas instituições do país? 4. Escalada de retórica inflamatória. A retórica inflamatória é um discurso que incita o ódio ou a violência. Quando os líderes políticos ou outros indivíduos proferem discursos inflamatórios, isso pode contribuir para o clima de tensão e conflito. A retórica inflamatória pode ser usada para manipular as pessoas e para incitar a violência contra um grupo ou indivíduo. Isso é muito usado em grupos radicais. 5. Ataques contra a infraestrutura crítica. Os ataques contra a infraestrutura crítica, como usinas elétricas ou pontes, podem causar caos e instabilidade. Esses ataques podem ser usados para prejudicar a economia de um país ou para causar medo e incerteza na população. 6. Interrupção do fornecimento de serviços básicos. A interrupção do fornecimento de serviços básicos, como água, eletricidade ou transporte, pode causar grande sofrimento ao povo e levar a um aumento da tensão. Esses serviços são essenciais para a vida cotidiana e a sua interrupção pode causar grande incômodo e frustração. Pode ter certeza 10 dias sem energia já seria suficiente para uma guerra civil. 8. Fuga de capital e de talentos. Quando as pessoas começam a fugir de um país, isso pode indicar que elas não confiam no futuro e que temem pela sua segurança. A fuga de capital e de talentos pode prejudicar a economia de um país e dificultar a resolução de conflitos. Me diga, se você tiver condições, pretende sair do país? 9. Intervenções externas. As intervenções externas podem aumentar a complexidade de um conflito civil e dificultar a sua resolução. As intervenções externas podem ser feitas por uma variedade de motivos, incluindo interesses econômicos, ideológicos ou estratégicos. 10. Declínio da economia. O declínio da economia pode levar a um aumento da pobreza e do desemprego, que podem contribuir para o conflito. A pobreza e o desemprego podem gerar frustração e ressentimento, o que pode levar à violência, e infelizmente a economia mundial piora cada vez mais. 11. Influência de fatores externos. A influência de fatores externos, como potências estrangeiras ou organizações terroristas, pode complicar ainda mais uma situação de conflito civil. A influência de fatores externos pode ser usada para apoiar um lado do conflito ou para desestabilizar o país. Lembre, em toda guerra há interesses externos. 12. Mudança climática. A mudança climática pode contribuir para o conflito, pois pode levar à escassez de recursos, deslocamento de populações e instabilidade social. A escassez de recursos pode gerar competição entre grupos,
o que pode levar à violência. Lembre, quando se trata de sobreviver, o ser humano pode ser muito cruel. 13. Falhas de governança. Quando um governo é incapaz de governar de forma eficaz, isso pode criar um vácuo de poder que pode ser preenchido por grupos armados. As falhas de governança podem ser causadas por uma variedade de fatores, incluindo corrupção, ineficiência ou falta de recursos. 14. Preocupações de segurança. Quando as pessoas se preocupam com a sua segurança pessoal, isso pode levar a um aumento da tensão e da violência. A sensação de insegurança pode gerar medo e desconfiança, o que pode dificultar a resolução de conflitos. Infelizmente, vou te contar a realidade. Muitos seres humanos só respeitam o que temem. Há muita gente ruim à solta. Se o governo for incapaz de aplicar as leis, a sociedade entra em declínio. 15. Perda de esperança. Quando as pessoas perdem a esperança de um futuro melhor, isso pode levar a um aumento da violência e do conflito. A perda de esperança pode levar as pessoas a acreditar que a violência é a única maneira de resolver seus problemas. É importante notar que a presença de um ou mais desses sinais não significa necessariamente que uma guerra civil está inevitavelmente se aproximando. No entanto, eles podem ser indicadores de que o país está em um momento de grande instabilidade e que é importante estar atento a possíveis sinais de conflito. Por isso, se prepare. Não deixe de comentar e deixar seu like, isso nos ajuda bastante. Assista nossas playlists e até